Finalmente chegamos no Canadá. Então, bem-vindos ao nosso segundo vídeo do canal. Depois de alguns dias, a gente finalmente conseguiu sentar para gravar esse vídeo. Hoje é dia 15 de abril. Muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. E a gente vai contar para vocês então hoje o que aconteceu pra gente ter que vir pro Canadá só em março de 2025. Que no vídeo anterior a gente tinha explicado que algumas coisas tinham acontecido e a gente estava esperando o visto, né? E o Vitor teria que vir pro Canadá em janeiro, começar a estudar. Acabou que não deu tempo, o visto não chegava e a gente teve que adiar. Então, primeiro de tudo foi isso, a gente estava esperando o visto. O visto que a gente aplicou é um visto mais rápido, o SDS, era para ser 20 dias corridos e acabou que demorou mais de um mês e meio, quase. Porque a gente aplicou no dia 31 de outubro. 30 de outubro. O meu visto foi aprovado no dia 20 de novembro. E o do Vitor só foi ser aprovado no dia 16 de janeiro. Então, muito mais. 2 meses, mais que 2 meses. Sendo que dia 6 de janeiro começariam as aulas dele no college aqui no Canadá, né? Eu acho que a gente acabou chegando perto do Natal ali, já bateu o desespero e daí que não ia chegar o visto. Também as passagens aéreas estavam muito altas para aquela época. E comprar em cima da hora ia ser mais caro ainda. Daí a gente optou por pedir mais um adiamento para o meu college. E daí no dia 8 de janeiro eu recebi a nova LOA me aprovando para começar agora em maio o meu curso. E daí que a gente pôde de fato resolver as coisas daí. Que daí dia 16 de janeiro veio o meu visto, a aprovação, e daí de fato a gente começou a se organizar sem precisar correr muito. Oi pessoal, estamos aqui, viemos buscar o meu passaporte, depois do visto aprovado. Finalmente. 1000 anos depois. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? Então a gente começou a vender as coisas que a gente tinha, assim, doar muita coisa, bem ali início de janeiro, metade de fevereiro. A gente ficou fazendo isso até praticamente o último dia até vir pra cá. No dia 21 de janeiro a gente conseguiu comprar as passagens. Tinha acontecido da gente achar passagens, comprar e dar um problema, porque como a gente veio com a Zoe e com o Oliver, que são 2 pets, a gente teria que comprar passagem separada. Por exemplo, a gente saiu de Porto Alegre para São Paulo e de São Paulo para o Canadá. A gente deveria ter comprado isso separado. E o que aconteceu foi que foi comprado junto isso. E com isso a gente não conseguia incluir os cachorros. Então, a gente teve que pedir o cancelamento dessa passagem. E daí a gente entrou em contato com a Rio Milhas, que foi quem conseguiu comprar a passagem pra gente, assim, tudo separado e também com um valor super bom. E então a gente conseguiu comprar as passagens dia 21 de janeiro. E a nossa vinda pro Canadá, então, ficou pro dia 25 de março de 2025. Finalmente. Aí... Veio a saga do apartamento. Tinha que alugar o nosso. A gente já tava um tempão. Tinha que alugar um aqui. Que a gente já tinha contratado há bastante tempo o Van Sweet Home, porque a princípio a gente ia vir em janeiro. Só que a gente não conseguia dar prosseguimento nas buscas de apartamento, porque não tinha o visto. E precisava disso, né? Pra mostrar para as empresas aqui que administram os apartamentos ou pros landlords que a gente estava vindo efetivamente. A gente já estava nesse processo todo com a Van Sweet Home e só startou mesmo da gente catar os apartamentos foi ali início de março. E aí a gente visitou alguns apartamentos no site, começou a procurar
coisas que a gente queria que tivesse dentro do prédio, e também que aceitassem pets, porque eram 2. Normalmente eles aceitam 1, assim, e tem um pouco de restrição. Então foi bem difícil. E a gente já tava olhando há bastante tempo, só que na hora mesmo que começou a tipo, ter que decidir tal, o que é melhor, o que é mais importante ter, qual a localização é mais importante, tá perto das coisas ou tá perto do meu college. E daí foi de fato fazer esse ranking aí para ver qual seria o melhor lugar. A gente visitou 2 nesse prédio, na verdade a gente não, né? Virtualmente, a Rafa que nos ajudou, da Van Sweet Home, ela visitou, mostrou pra nós e tal. Gravou os vídeos. Também ela fez um tourzinho assim pela redondeza, explicou. A gente passeou muito também com o Street View para entender, porque como a gente veio pra cá, não teria carro, a gente teria que ficar perto dos transportes, algum mercado perto, então a gente escolheu esse bairro que é Midtown, que ele é um centro pequeno, porque tem ele tudo, é basicamente né? um centro mais longe do centro. Então é um local então, que a gente finalmente escolheu, então conseguimos alugar o apartamento dia 15 de março, aí chegou ali dia 17, 18, a gente já teve que começar a correr com a função dos cachorros. Os cachorros a gente tem que fazer a documentação deles para eles viajarem, e a documentação só pode ser feita 10 dias antes da viagem de fato. Então a gente tinha que esperar, não dava para adiantar nada demais. Então daí quando chegou perto da viagem que a gente teve que de fato marcar, ir no veterinário, fazer atestados. E uma coisa também que é importante que a gente foi no veterinário, e daí, chegando lá, o veterinário disse, vocês têm que fazer um preenchimento pelo portal Gov lá do Vigiagro, preencher tudo e depois trazer para eu assinar. Então a gente foi no veterinário, ele analisou, né, examinou os dogs, viram que eles estavam ok. Antes disso também, mais no final do ano passado, a gente já tinha feito todas as vacinas, já que a gente ia vir em janeiro, então a gente fez a vacina da raiva, que era a única exigência ali, mas já deixou eles vacinados tudo certo. Também fizemos exames de sangue e eletro do coração, porque era melhor a gente vir sabendo que eles estavam saudáveis, né? Porque todo mundo falava que aqui no Canadá o veterinário é bem caro, falam até hoje que serviço de veterinário é caro. Então a gente resolveu vir com eles. E também até pra gente ter certeza de que eles estavam 100% para voar, né? Porque a gente não sabia qual seria a reação deles no voo. Então a gente fez isso, preencheu esse documento no Vigiagro, levou pro veterinário, ele assinou. Depois a gente teve que juntar isso no sistema do Gov, assinar todos os documentos que a gente anexou, carteira de vacinação, esse atestado, tudo teve que ser assinado pelo Gov e depois inserido nesse sistema. Aí demora ali algumas horas, até que foi bem rápido, né? Foram algumas horas ali. Algumas horas, na mesma noite. E no mesmo dia que a gente preencheu, de noite foi aprovado, tudo certo. Aí a gente tinha que imprimir e levar no aeroporto, na salinha que tem em Porto Alegre mesmo, uma salinha. Aí o cara olhou o documento, só pegou o documento, carimbou, assinou e foi isso. Tudo certo. Super rápido. E beleza, com esse alívio no coração, voltamos para casa para a saga das malas. Daí começou de fato a mudança. Que daí foi se desfazer das coisas que não cabiam na mala, ver o que cabia, o que não cabia. A gente a princípio ia vir com 4 malas, mas teve que ser 5. Então aí começou de fato. Uma coisa também que a gente tem que contar pra vocês é que como a gente ia vir com o Oliver e com a Zoe, e eles vêm naquelas bolsinhas assim que ficam embaixo do banco no voo, a gente não poderia usar mala de mão. Então todas as nossas coisas, tipo, tudo teve que ser despachado. A gente veio cada um com uma mochila com os documentos principais, tipo assim, coisas muito básicas, tipo algum remédio, os documentos, sei lá, uma muda de roupa. E foi isso. E a gente veio também com um casaco quente, segurando assim na mão, porque a gente chegaria aqui e ia estar um friozão, né? Saindo de Porto Alegre, sei lá, com 30 e poucos graus, e aqui a gente ia chegar
com o friozão. Então, a gente teve que despachar tudo e teve que, infelizmente, né, trazer 5 malas. Então, foi bem louco. Meu Deus, Foi eu bem acho tenso. que eu me livrei, assim, de uns 10 sacos de 100 litros, tipo, de roupa, de coisa. Muitas coisas ficaram com a nossa família, né? A gente doou muita coisa a gente doou, muita coisa a gente conseguiu vender. conseguiu vender. Coisas a gente deixou no apartamento que a gente conseguiu alugar antes de vir mesmo. A gente conseguiu deixar alugado, então, nosso apartamento mobiliado. As pessoas entraram 3 dias depois que a gente saiu. Então, tipo, foi muito tranquilo, deu muito certo. E daí acabou que não coube nas 4 malas, a gente pegou mais uma com a minha mãe emprestado. E daí fazendo Tetris ali para tentar caber tudo. E daí não passar o peso também, porque não é só caber, né? Tem que pesar, ter 23 quilos. Aí, enfim, conseguimos organizar as malas e tudo certo. Daí, no dia 22 de março, a gente fez uma despedida, assim, pra família, algumas pessoas próximas, assim, que, não iam no aeroporto, enfim, que a gente, né, não ia conseguir ver. Então, a gente fez essa despedida no dia 22 de março. E também, acho que foi isso, né? Daí a gente comprou também algumas medicações pra trazer, porque tem remédios que são controlados aqui, então a gente comprou e teve que colocar na mala e despachar e rezar para que o remédio chegasse. Eu tomo um remédio também que é de uso contínuo, então eu tive que comprar, né, e pegar mais quantidade para trazer para pelo menos uns 6 meses, até alguém vir nos visitar e trazer pra gente. Mas, enfim, acho que foi isso. Daí no dia 25 de março, então finalmente chegou o dia do nosso voo. A gente chegou no aeroporto bem cedo, assim, o nosso voo era às 8? Nosso voo de Porto Alegre era às 10 da manhã, mas tem que chegar 3 horas antes. E daí a gente chegou mais antes ainda por causa dos cachorros, porque a gente não sabia quanto tempo ia demorar, como é que ia ser a questão de check-in. E a gente também não podia fazer check-in online porque por causa dos cachorros. Tinha os cachorros e tinha 5 malas para despachar. E daí acabou que a gente chegou bem mais cedo, chegamos 7 e pouco, 7 horas da manhã no aeroporto. E daí toda a família chegou lá também. Toda a família, toda aquela despedida final, check-in, choradeira. Mas antes disso, a gente ainda tava, tipo, suave, fazendo ali o primeiro check-in. E uma coisa que a gente fez pra eles foi que a gente comprou 4 bolsas de transporte. Porque cada aeronave tinha uma medida. Então a gente teve que ir adaptando eles a alguma. A Zoe não entrava em nenhuma nunca. E o Oliver dormia suave nas bolsinhas que a gente botou. As principais que a gente tinha comprado eram um pouquinho maiores do que as medidas. Então a gente optou por levar umas reservas caso eles encrencassem com o tamanho. E foi o que aconteceu. Graças a Deus eu tinha comprado outras. E daí, na verdade não foi nem pelo tamanho em si, mas foi porque a caminha da Zoe tinha uma haste de metal que daí não deixava baixar assim, tipo, pra encaixar direito embaixo do banco, se fosse preciso. Porque também era como o primeiro voo era um voo doméstico, a aeronave era um pouco menor, então a gente não tinha como colocar, né, uma bolsa que fosse tão rígida assim, né, porque tinha aquele ferrinho embaixo onde iria a nossa mochila, nossos pés. Então chegou na hora, eles mediram, vieram tipo super solícitos, mediram ali com uma trena, falaram, não vai dar, depois vai chegar lá dentro do embarque, se eu deixar vocês passar agora, vai chegar dentro do embarque, se a aeromoça na hora de embarcar na aeronave ver, não, isso aí não vai dar, eles não deixam vocês embarcar. Então a gente ficou assim, no momento de desespero, daí ainda bem que o Vitor tinha comprado uma outra que era 100%, ficou um pouco, o Oliver ele é menorzinho que a Zoe, então a gente colocou ele nessa, e a Zoe a gente colocou na dele, que era uma mochilinha melhor, assim, maiorzinha,
E deu tudo certo, ele coube, ficou bem quietinho, meio esmagadinho, mas deu tudo certo, ele ficou confortável, conseguia girar e a gente abria assim também, ele conseguia nos olhar. Então deu tudo certo, a gente conseguiu finalmente despachar as malas e tá tudo certo com as bolsinhas deles. E daí subimos então pra parte do embarque, daí foi aquela foto, choro, despedida da família, e que acho que é a parte mais difícil. Dolorosa. Foi muito bom, a gente sabe que daqui a pouco eles vão vir aqui nos visitar. Então, foi isso, assim, essa parte. Aí quando a gente foi pra parte do embarque, a gente colocou uma fraldinha no chão pra ver se eles iam fazer um xixizinho, mas aí não fizeram, né, nada, assim. Daí a gente ajeitou eles e foi pro voo, porque o voo de Porto Alegre pra São Paulo era 1 hora e pouquinho, então foi super rápido. Super rápido. E já eles, era bom que já era um teste pra ver como que eles iam... ver como é que ia ser com os dogs, pra ver a reação e tudo mais. Se eles iam ficar de boa, se iam chorar, porque a gente, né, sente aquela pressão no ouvido, enfim, aquele barulho, uma tremedeira, e no fim eles ficaram super de boa. Dormiram a viagem inteira. Dormiram, foi muito tranquilo. O Oliver, inclusive, dormiu tanto que eu fiquei até meio preocupado, botava a mão nele pra Cutucava pra ver se ele tava respirando, se tava tudo certo. Porque ele dormiu ferrado, não deu nem bola pra nada. E uma outra coisa também sobre os cachorros é que eles sugerem que a gente não dê nenhuma medicação, né, não dope o animal, porque se acontece alguma emergência, ele tem que estar apto e bem pra reagir, pra fazer alguma coisa. Até pra se ele estiver incomodado com alguma coisa, ele conseguir reagir e te avisar, né? Que ele não tá bem. Ele não tá bem. Enfim. E a gente nunca tinha dopado eles, nem dado nenhum remédio, então a gente sabia que quando se eles tivessem sentido alguma coisa, eles iam agir de determinada forma. Então o que a gente fez? A gente comprou uns biscoitinhos assim na Cobase, que eram tipo de maracujá, passiflora e tal, e a gente deu pra eles. Ali era no máximo 4, 5 biscoitos por dia. A gente deu e eles, não sei se foi o biscoito ou o que foi, mas eles dormiram super bem nesse primeiro voo. Descemos em São Paulo. E em São Paulo a gente ia ter que ficar quase um dia inteiro. Quase o dia inteiro, era 8 horas da noite, 8 e pouco da noite o voo para o Canadá. E daí passamos o dia lá com 5 malas, porque daí tinha que esperar para despachar. Tinha que esperar para fazer o check-in. O check-in começava só às 5 horas da tarde, por aí. Daí passar com 5 malas, 2 carrinhos de mala e os cachorros e tentar levar eles para fazer um xixi fora do aeroporto. Isso a gente conseguiu, a gente parou as malas, assim, daí a gente se revezou, o Victor levou o Oliver para dar um rolê, fazer um xixi e tal. Deu certo, depois eu levei a Zoe e também deu tudo certo. Pronta, minha filha? Prontas para embarcar numa aventura. Aí não gosto de aparecer nas câmeras. Nós e as nossas milhões de malas. Ela tá ansiosa porque o Victor saiu com o Oliver e não voltou mais. Aí também a gente conseguiu parar num lounge Do Nubank? Não. Da Heineken, que eles aceitavam as malas e os cachorros. Hora do almoço. Zoe. Então a gente conseguiu almoçar lá e também dar comidinha pra eles, dar água, eles comeram, depois demos mais uma voltinha com eles. E daí, um pouco antes do nosso voo, é que a gente conseguia, então, despachar as malas e ir para a área de embarque e daí ir para pro lounge do Nubank.
que foi super bom, a gente se alimentou bem, né? É. Comemos ali, ficamos descansando, conseguimos dar comida para eles, foi super bom, assim, valeu bem a pena. Aí, então fomos pro embarque, colocamos eles já tinham dado uma cansada, porque a gente andou com eles no aeroporto para eles darem uma cansadinha, assim. E eles também não são bebês, né? A gente chama eles de bebês, mas eles têm 10 anos, então já são mais idosos, né? Cansados por natureza. Então, foi isso. A gente entrou, então, pra área de embarque, deu tudo certo, né? Não teve nenhum atraso. Não teve nada. Voo, né? Foi Aí a tudo gente tranquilo. embarcou e foi bem legal porque o pessoal da Air Canada já sabia onde é que a gente ia estar, né? Qual que eram os assentos que aceitavam os cachorros. E Eles então vinham, eles perguntavam se estava tudo certo, se a gente sabia tudo que tinha que fazer, se... que não que podia, não tipo, podia- tirar eles da É. bolsinha, que, sei lá, não podia ficar com eles no colo. Aí o que a gente fez, a gente deixou eles ali, abriu O fechinho. o fechinho, daí fazia um carinho, mas, gente, nunca vi passageiros tão tranquilos. É? Olha, acho que tá mais fácil de viajar com esses dois do que com um bebê. Porque Não, eles vai. dormiram às viagem 10 horas de voo, 12, eles inteira. dormiram. Inteira. Foi surreal, né, amor? A gente tava muito apreensivo com isso, Aham. mas foi super de boa. E tá, daí voamos, ali, nos alimentamos ali no voo, foi bem tranquilo, assim, um voo foi bem confortável. Eu acho que eu levantei pra ir no banheiro uma vez, eu acho, né? A gente levantou ali pra ir no banheiro, daí teve a janta e de tal. sempre, tipo, de Mas ficar aí- sentado. assim. O nosso primeiro voo, a gente tava um do lado do outro, assim, com o corredor no meio. No voo de São Paulo pra Montreal, Já tá, a gente, a foi gente do- ficou lado um do lado do outro. O Vitor ficou no corredor, eu fiquei no meio. Daí tinha um cara do meu lado aqui também. Então, foi meio ruim pra dormir, mas o cara, graças a Deus, era pequenininho. Então, tava suave. E daí chegamos em Montreal, então, de manhã. Também demos mais um rolê com eles. A gente teve que pegar todas as malas. Isso também foi uma coisa meio chata, assim. Que a gente Sim. pensou que a gente ia chegar em Montreal e só pegar outro voo. Mas não, a gente teve que pegar todas as malas, passar no raio-x lá na imigração. E como a gente ia fazer a imigração no Canadá, quando a gente chegou no Canadá, a gente fazia a imigração em Montreal, eu acho que eles preferem que a gente pegue as malas, mesmo o voo sendo conectado, não teria problema de já ir as malas para o voo, mas como a gente tem toda essa questão de imigração, eles, eu acho que por não saber quanto tempo vai demorar para a gente ser liberado para ir para o próximo voo, eles já optam por tu tira tuas malas, eles tiram tuas malas do voo e daí tu vai para a imigração e depois pega tuas malas e daí tem que despachar de novo para o próximo voo, para já não ter aquela função de tipo a pessoa perdeu o próximo voo porque estava na imigração lá. E ficou sem as E malas. daí ficou assim, as malas foram para outro destino e a pessoa não, sabe? Então eles já fazem isso, eu acho que para controlar esse tipo de situação. Ou até também se a pessoa não passa na imigração, né? Não é aceita, exato. ela tá com as malas dela pra voltar pra casa. Enfim, então a gente chegou em Montreal, teve que pegar 5 malas, os cachorros, as nossas mochilas, separar a documentação e ir pra imigração, fazer toda a imigração. E o nosso voo era às 10. 10 e pouco era o nosso voo, eu acho, né? Porque a gente chegou aqui meio-dia. Era umas 10 e... Não, era 9h40. Era Por aí. cedo, assim. Daí a gente chegou na imigração. Aí a gente chegou na imigração, aí tinha que passar no totemzinho lá, Pegar assim. marcar as coisas para pegar uma senha. E daí foi aquele nervosismo, né? Que era tipo 3 horas a gente tinha entre a chegada e o próximo voo, mais ou menos. Porque que acontece? Tu chega, pega as malas. Daí tu... tu chega e e passa vai na imigração. Tu passa num negócio tipo... de escanear passaporte, assim. E daí tu preenche uns dados ali e eles te dão um papelzinho
Aí tu Daí eles te desce indicam lá, pra qual é a sala que tu tem que ir de imigração. se é um A ou sala dois. 1, imigração 2, não sei. Porque E é de daí- acordo com cada visto. É, e daí de acordo com a fichinha que tu preencheu no totem, vai sair um papelzinho e vai indicar ali pra onde tu tem que ir. Daí a gente foi pra sala de imigração, daí pega um número, por sorte a gente chegou, Isso, adianta. só tinha nós na sala, daí a gente já pegou um número E depois já veio mais e umas já veio 6 pessoas, várias pessoas, então a gente foi o primeiro, demos sorte. porque demorou. E daí o rapaz foi lá ver as documentações e tal. Eles não pediram nada para conferir do que a gente já tinha feito os documentos, né? Que, claro, a gente tem que levar porque eles podem pedir, mas graças a Deus ele não pediu nada Só para pediu conferir. Só o passaporte mesmo e o... a tua lua? Não, ele pediu? Sim, ele pediu É. ali os documentos do teu college, a do lua estudo, e porque o- o Vitor foi com visto de estudo. A Lua e E o o meu era- passaporte, e o da Ju era só o passaporte mesmo. Porque o meu visto era como visitante e dele foi estendido para o período do curso do Vitor, né? Isso. Porque durante todo esse nosso planejamento foram milhares de mudanças na imigração. Então, no fim, o meu visto ficou dessa forma. Isso era uma questão, tipo assim, eu acho que a gente deu um pouco de sorte, porque o rapaz da imigração ele era bem gente boa, assim, parecia, tá querendo fazer o bagulho certo, sabe? Porque todo mundo fala e tem muito medo dessa questão da imigração, de, tipo, tu não poder dialogar com a pessoa e, tipo, falar, não, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. E nesse caso, não. Eu falei com ele me deu o meu study permit, e daí ele falou... E daí ele não deu o study permit ele não deu o permit pra Ju, ele só, tipo, pegou, carimbou o passaporte dela e me deu, assim. Daí eu falei, tipo, mas ela vai me... Eu expliquei pra ele, daí, ela veio me acompanhando, por mais que o visto dela seja de visitante, ela veio me acompanhando. A intenção é que ela fique o ano inteiro do meu college comigo. E daí ele, não, tá, então tá, deixa eu ver. Daí ele pegou o passaporte e foi lá e gerou um visitor record pra ela, que daí consta todo o tempo do meu college que ela pode ficar aqui, sem precisar renovar. Então isso foi uma coisa boa, porque todo mundo diz que, né, na imigração é tipo assim, o que eles te disserem é lei e deu, vai-te embora e não questiona. Mas daí, no fim, eu dei uma questionada nele sobre isso e deu tudo certo. Deu tudo certo e eles foram super solícitos, muito educados, queridos, assim. Muito educado. Não sei como que é a parte da imigração aqui em Toronto, né? Mas em Montreal foi Montreal assim, foi bem foi super tranquilo. E também, Estavam com problema de impressora, pra como em variar. qualquer repartição ou qualquer pessoa no mundo, todo mundo tem problema com impressora e no nosso dia o problema deles era com a impressora. Daí- Ele não conseguia imprimir, daí ele foi pra uma outra sala, daí ele pediu ajuda pra uma outra pessoa. Olha, eu acho que a Nesse gente momento, demorou muito. Demorou mais por causa da impressora. da impressora, que ele não conseguia imprimir as nossas permits, do que, de fato, por causa de algum questionamento que ele tinha ali. Então. E daí, aí quando começou essa função de demora da impressora, a gente começou, meu Deus, e a gente ainda tem que pegar as malas. E o que a gente vai Despachar fazer? de novo. Despachar de novo, né? Aí, beleza, conseguimos sair de lá, pegamos as malas, fomos pra despachar. Só tinha nossas malas Só tinha rasteiras nossas malas esperando. esperando. Não tinha mais nenhuma pessoa. Aí a gente foi pra parte que tinha que passar com os cachorros, lembra? Com aquele Sim. cara. Tinha uma inspeção, uma segunda inspeção que eles dos cachorros. fazem Aí eles dos pediram cachorros. E daí os documentos eles deles, as conferiram- carteirinhas de vacinação. conferiram a carteirinha de vacinação de novo ali e tal, as datas. E Até ele falou de um negócio que e ia daí, cobrar. daí ele falou que teria que cobrar mais uma taxa dos pets, que eu não entendi o porquê, mas Daí ele falou que não ia cobrar. mas ele falou que não ia cobrar pra nós, que a gente podia podia ir. passar. E daí a gente foi, e daí de fato seguimos pro check-in pra despachar de novo as malas. Daí despachamos as malas e fomos de novo naquela revista das mochilas e tudo das isso, coisas por passar embaixo. raio-x, tudo. Foi bem tranquilo com eles. O que a gente tinha que fazer? Tinha que tirar eles das caixinhas,
Aí isso tanto no voo do Brasil quanto de Montreal, de São Paulo para Montreal, quanto de Montreal aqui para Toronto. Daí a gente tinha que botar as caixinhas deles e as mochilas tudo na esteira e pegar eles e passar assim no raio-x, né? Com eles na frente e Na nós frente, atrás. assim, nas atrás. E deu tudo certo. Não sei se eles são assim com todo mundo, mas eles estavam super simpáticos com os dogs. Queriam fazer carinho e elogiavam. Então a galera tava muito de boa naquele dia. Graças a Deus. Tava assim, ó, tudo fluindo muito bem. Daí, finalmente, então, entramos pra área de embarque. Ficamos esperando ali, a gente esperou, sei lá, 1 hora, 2, né? Pro nosso voo. 1 hora, eu acho, pro nosso voo. Aí, ali em Montreal, no aeroporto, na área de embarque, tinha uma área verde, assim. Uma área verde pra eles irem fazer xixi. Então, deu tudo certo, foram lá, fizeram um xixizinho deles. Enquanto a gente ficou esperando o voo, começou a nevar. Começou a nevar, foi legal, porque daí a gente já viu viu neve, a neve. já na chegada. A gente nem tinha esperança de ver neve, mas... Achamos que não ia ter, que ia chegar na primavera, já ia estar mais... Calor. Não calor, mas mais calorzinho. O voo de Montreal para Toronto foi bem tranquilo também. Dormiram também, porque foi super rápido, era 45 minutos de voo. E nesse voo era... a nossa fileira era dupla só, não era 3 cadeiras. Então a gente ficou na janela. Ficou nós dois, assim, a Ju na janela e eu no corredor. Foi super rápido, eles dormiram de novo pra variar. Dormiram mais um capotados. Aí chegamos então finalmente em Toronto. E aí pegamos as malas e tudo mais. E daí avisamos a menina do transfer, porque o que aconteceu? Eu conheci uma amiga num curso que eu fiz. E ela já morava aqui em Toronto. Aí ela então resolveu fazer um grupo com uma outra amiga que mora, uma amiga dela que mora no mesmo prédio que a gente ia morar. Então a gente fez esse grupo e daí tipo todas as dúvidas que a gente tinha assim nos últimos dias antes de embarcar, elas foram nos ajudando e tal. E daí nos indicaram uma moça que faz um transfer. Depois eu vou deixar todos os serviços que a gente usou, eu vou deixar na descrição do vídeo aí pra se alguém quiser, né, e os contatos e tal. Então a gente conseguiu o transfer, daí pegamos tudo e chegamos com o transfer, ela já tava lá nos esperando. Daí ela trouxe uma bandeirinha do Canadá pra gente tirar foto. Tirar uma foto de chegar. E incrivelmente, quando a gente chegou, começou a nevar. Tava um frio azul e ficou toda cheia de neve, se tremia toda de frio. Foi muito engraçado. Frio. Tava bem frio, um ventão assim. Daí ela nos pegou e nos trouxe pro apartamento. Quando a gente chegou aqui, a Rafa da Van Sweet Home já tava nos esperando. Aí a gente esperou o pessoal liberar o apartamento. E daí conseguimos entrar no apartamento. E entramos com ele vaziozinho. Vazio, né? Não tinha nada. A gente tinha, sei lá, micro-ondas, a máquina de lavar louça, geladeira. Que é o que vem no as máquinas de lavar roupa e secar. Aqui. O banheiro e os closets, né? Que é onde a gente bota as roupas. E foi isso. Daí nessa chegada, né? A gente chegou então no dia 26. Foi isso. Casa vazia. Sem nada praticamente. E daí, graças a esse grupo também que a Trícia tinha feito, a gente também conseguiu emprestado um colchão inflável pra gente dormir pelo menos as primeiras noites e tal. Que estão sendo até agora, porque a gente ainda não tem cama. E daí, nisso também, depois que a gente chegou, as gurias foram nos colocando em vários grupos, assim, grupos de brasileiro no Canadá, grupo de doação, grupo de tudo que era coisa. E daí ali foi que a gente começou a fazer uns contatos e conseguindo algumas doações. A primeira coisa que a gente ganhou foi uma cadeira de escritório que a Jana nos doou, né? Então a gente só tinha a cadeira de escritório e esse colchão inflável. Aí depois a outra cadeira a gente achou no... mandaram que estavam largando lá no lixo para doação e daí eu a gente fui pegou buscar. Também.
E daí depois uma outra amiga que já morava aqui em Toronto também, mas numa cidade do lado, veio no domingo, né? E daí nos trouxe um hackzinho de TV e mais algumas coisas assim. Então, durante essa função dos grupos e tal, a gente foi recebendo muita doação, então a gente praticamente mobiliou o apartamento com essas doações, graças a Deus, porque a gente pensou que ia gastar demais, porque as coisas, né, quando tu converte do real pro dólar são bem caras. Então a gente conseguiu mobiliar praticamente o apartamento com doações. E eu acho que foi isso, né? Essa foi a nossa saga, assim, de chegada. Até a chegada, assim, é basicamente hoje. Isso. Daí foi aquela função de chegada mesmo, de fazer compras de mercado e coisas básicas que a gente precisava, porque, né, a gente chega no... E aprender tudo, como se vira, como que anda por aqui. Transporte e tudo mais. Também a gente conheceu um casal no YouTube que a gente assistia todos os vídeos e daí, tipo, a gente não tava aqui nem 3 dias, eles já nos chamaram pra jantar. Ontem a gente foi no aniversário de um deles, então foi muito legal. Tá sendo bem legal essa... receptividade. E essa construção, assim, de novos vínculos e tudo mais. E é isso, se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber mais coisas, coloquem aqui nos comentários. Deixa o like. Deixa o like pro nosso canal crescer. Vai que um dia a gente vire blogueiros no Canadá, né? É isso, espero que o nosso canal motive as pessoas a viverem, né, aventuras, né? Vivam, assim, seus sonhos. E é isso. Não esqueçam de compartilhar, dar o like, se inscrever no canal, mandar para todo mundo se inscrever no nosso canal para acompanhar essa nossa trip nova aqui pelo Canadá.